Tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente é sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar da palavra de Deus com vocês. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor Ele realmente nos dê graça, que o Senhor realmente me use como instrumento nas mãos dEle. E que em nome de Jesus que eu não atrapalhe nada daquilo que Deus preparou para poder fazer aqui nessa noite, mas que eu possa ser participante desse momento em nome de Jesus. Pastor Luciano está bem, já foi dado o recado aqui, está ótimo, né? E estava cantando lá hoje mais cedo, lá, remove a minha pedra. Então louvando ao Senhor em todo o tempo. Então Deus é bom o tempo todo. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 2, o verso 13. Jeremias capítulo 2, o verso 13. Vamos compartilhar da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminho, é ela que é direção para a nossa vida. É na palavra que nós nos encontramos o nosso próprio Deus, é na palavra que Ele se revela a nós, é na palavra que nós entendemos o quanto Ele nos ama, é na palavra que o nosso coração se vê aquecido, é através da palavra que a fé é gerada no nosso coração, é por meio dessa palavra que você tem conhecimento, e é por meio dessa palavra que Jesus cumprirá cada uma das suas promessas. Jeremias capítulo 2, o verso 13. Acharam aí? Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vou repetir. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Pode se sentar. Eu falei que quando eu subisse aqui, a primeira coisa que eu ia fazer é virar esse ventilador para cá, pode? O pessoal do louvor depois volta aí para lá, não tem problema não. Olha que benção. Glória a Deus, agora eu consigo pregar 4 horas direto, aleluia. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz assim, Jeremias, o profeta Jeremias estava falando, olha, abandonaram a Deus. Obrigado, querido. Abandonaram a Deus. O texto diz assim: dois males cometeu esse povo. Primeiro, eles abandonaram a Deus, que é um manancial. Manancial quer dizer a fonte de água viva. E o segundo, apesar deles terem abandonado a Deus, apesar deles terem trocado o manancial de água viva, a fonte, diz que eles também cavaram cisternas. Cisterna serve para quê, pessoal? Cisterna serve para reter a água, para reter a água. Só que o texto diz que as cisternas que eles cavaram eram cisternas rotas. Isso significa dizer cisterna furada, rachada, que não era suficiente para reter a água, que não era propícia para reter a água. Então, apesar do povo ter abandonado a Deus, que era um manancial de água viva, eles cavaram cisterna para guardar um pouquinho da água. Só que isso não foi suficiente. E além disso, nós precisamos de entender na profundidade do texto que a água da fonte, ela é muito melhor do que a água da
cisterna. O gosto não é a mesma. Ou seja, Deus estava exortando o povo, dizendo: olha, além de vocês terem me abandonado, vocês tentaram guardar água em uma cisterna, e isso não foi suficiente, o resultado é um fracasso, além da água ser muito pior. E eu preciso de te explicar um pouquinho desse texto. Eu vou contar uma história pequena aqui, depois a gente volta para o texto. Mas eu queria falar nessa noite um pouquinho com você sobre a religiosidade. A religiosidade e o relacionamento. A divergência que existe entre a religiosidade e o relacionamento. E para exemplificar isso, eu queria te mostrar algo para que a gente possa entender. Hoje é que dia do mês de janeiro? 15 de janeiro. Tem 15 dias que o ano começou. E no final do ano, dia 31 para o dia 1º, nós tivemos aqui o culto da virada. Não tivemos aqui em Lagoinha Nacional? Quem estava aqui no culto da virada? Foi bênção? Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de estar no culto da virada. Eu gosto. Lá em casa eu faço questão de participar do culto da virada. E eu gosto, é uma opção. Eu falo com o pessoal: olha, nós podemos sair para comer alguma coisa, nós podemos ir confraternizar na casa de alguém, mas no dia 31 eu quero estar na igreja, eu quero passar na igreja. Eu me lembro que teve uma vez que todo ano a gente passa na igreja. Vai fazer 20 anos que todos os anos a gente passa na igreja. E um dia, eu querendo fazer algo novo, um colega me chama e falou comigo assim: Tairone, você já viu os fogos de Copacabana? E eu falei: não, só na televisão. Ele falou: então, você podia vir para cá para a gente poder passar o ano novo vendo os fogos de Copacabana. E eu falei: fogos de Copacabana? E aí, qual que foi a minha visão? Eu vejo na televisão aquele pessoal naqueles apartamentos ali de frente da praia de Copacabana e tal. Mas o irmão não explicou os detalhes. E eu fui para os fogos de Copacabana. Eu e minha esposa, eu só tinha um filho ainda, e fomos passar lá para poder ver os fogos de Copacabana. E aí, irmão, eu já achei estranho, porque nós começamos a arrumar para ir ver os fogos de Copacabana 4 horas da tarde. E nós arrumamos para ver os fogos de Copacabana às 4 horas, 5 horas, e fomos em direção a Copacabana. E eu devo ter andado mais ou menos umas 2h30 para poder, nesse caso, tentar chegar próximo dos fogos de Copacabana, próximo da praia. E quando deu meia-noite, que estava aquela confusão, gente soltando foguete para tudo quanto é canto, alguns pulando ondinha na praia, eu olhei para uma daquelas favelas que tem no Rio de Janeiro, e foi assim a imagem mais bonita que eu consegui ver. Porque eu estava no trajeto indo para tal dos fogos de Copacabana. E pensa numa prova. E naquela hora eu parei assim e refleti. Eu me lembrei do Salmo 73, onde que Asaf fala assim: bom mesmo é estar na casa do Senhor. E eu falei assim: fogos de Copacabana nunca mais na vida. Que prova que foi. Mas eu estou exemplificando para você porque a minha experiência não foi muito boa. Mas talvez você teve uma experiência que foi boa. Você passou na casa de um amigo, você passou na casa de um parente, você teve uma oportunidade de pregar Jesus para algumas pessoas, e foi uma experiência, nesse caso, tremenda. Então veja bem, aqui não vem ao caso se você passou na igreja ou não passou na igreja. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A questão, isso é uma opção sua. Eu oro para que você passe na igreja. Mas, se você não passar, e passar em um outro lugar, sendo luz na terra, sal no mundo, glória a Deus por isso. Mas algo me chamou a atenção nesse dia 31, e me fez refletir, parar um pouquinho, e buscar de Deus e trazer essa mensagem para vocês. Algo me chamou a atenção, porque no dia 31, à meia-noite, eu não sei se vocês fizeram isso aqui, mas é muito comum que à meia-noite o pastor fala: olha, quem quiser se colocar de joelho, pode se colocar e nós vamos orar e tal.
E aqui em Lagoinha Nacional, como no São Joaquim, como em várias igrejas e várias denominações, à meia-noite existia muitas pessoas de joelho, orando a Deus, deixando o ano velho diante do Senhor, entregando o ano novo diante do Senhor, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas o que mais me chama a atenção é que quando a gente começa a olhar na igreja, muitas dessas pessoas que estavam ali no final do ano, de joelho, à meia-noite, diante do Senhor ali, eram pessoas que durante todo o ano tiveram uma vida com Deus, oraram, buscaram o Senhor, se consagraram, participaram dos cultos, participaram das programações da igreja, era ativo, buscou a Deus de todo o seu coração, viveu no temor do Senhor, se desvirou da aparência do mal, pregou a palavra, foi luz, foi sal, e no dia 31 estava de joelho diante do Senhor à meia-noite. E eu oro para que você faça parte desse grupo. Mas eu também não posso negar que muitos dos que estavam no dia 31 à meia-noite de joelho na igreja diante do Senhor fizeram questão de estar à meia-noite na igreja de joelho, mas durante todo o ano tiveram uma vida totalmente destruída, tiveram uma vida totalmente promíscua, tiveram uma vida totalmente avacalhada, mas no dia 31 fizeram questão de estar de joelho. E eu digo mais, para piorar, o culto aqui talvez, ou em outras igrejas, acabou por volta da 00:15, 00:30, e essas mesmas pessoas, esse grupo de pessoas pequeno, que não reflete a imagem de toda a igreja, mas de algumas pessoas específicas, esse mesmo grupo saiu da igreja à 00:15, e alguns maridos foram cometer adultério com pessoas totalmente numa vida mundana. Namorados foram ter relações sexuais fora do casamento. Jovens foram se embebedar por volta de 2, 3 horas da manhã. Foram participar de grupos que não tem nada a ver com Deus, mas à meia-noite estavam de joelho na igreja, entregando o ano diante do Senhor. E isso nos faz parar um pouquinho e perguntar: por que isso? Por que isso? E a resposta está exatamente na religiosidade. A religiosidade tem moldado pessoas dessa forma. Pessoas que já abandonaram Deus, mas que querem guardar um pouquinho da água ainda para usar quando precisar. Pessoas que já abandonaram Deus, mas que querem cavar cisternas para que, se precisar de Deus, vai ter um pouquinho da água ali. Afinal, todos aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, por menor que seja, por mais louca que seja a vida, ele vai sempre guardar um pouquinho de temor no coração. Sempre, sempre. Ele nunca perde um temor completamente. Ele pode viver uma vida louca, doida, mas ele guarda um pouquinho de temor no coração, porque ele já teve um encontro com Deus. Mas isso não significa dizer que andam com Deus. Andam com Deus. Na verdade é mais um medo do que necessariamente um temor, porque conhecem a Deus, ou já conheceu a Deus. Então, eu me lembro de quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,15, olha, nem frio e nem quente, morno vocês estão, e aí dá vontade de vomitar, porque vocês não estão nenhum e nem outro. Mas por que chega esse ponto? Por que
que a igreja, que o Senhor Jesus, que aquela presença que estava aqui quando o louvor, que está aqui, enquanto o louvor ministrava, em que nós cantávamos: Senhor, só tua presença e mais nada, Senhor, só tua presença e mais nada. Eu me pergunto por que isso não é suficiente para reter as pessoas dentro da igreja com uma vida de temor, de santidade, de palavra com Deus. Por quê? Por causa da religiosidade. Existe a religiosidade e falta o relacionamento. Falta o relacionamento. É interessante que essa religiosidade, para as pessoas que não são da igreja, que não conhecem a palavra, elas podem soar até de forma positiva. Você quer ver uma coisa? Se a sua família é do interiorzão, a minha família é de lá, de parte do Felício dos Santos. Tem alguém aqui de Felício dos Santos, gente? Nunca tem. Mas um dia vai ter, em nome de Jesus. Mas tem conterrâneo meu aqui, hein? Não tem de Felício dos Santos, mas tem próximo. Diamantina. Oh, tá vendo? Já começou a aparecer. Depois de Diamantina você anda mais e tal, e aí você chega lá. Mas Diamantina é a referência. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu, que sou do interior, se chega lá, encontrar com minha vozinha de 90 e poucos anos, mais ou menos, ela vai falar assim: meu neto é uma pessoa religiosa, cheio de orgulho. Meu neto é uma pessoa religiosa. Bom ou não isso? Bom. Porque para quem não conhece a palavra de Deus, a religiosidade, ela soa como algo bom. Ela soa como algo bom. Só que para quem conhece a palavra de Deus, a religiosidade, ela tem que ser um alerta. Ela tem que ser uma luz vermelha, dizendo: olha, você está entrando por um caminho de religiosidade, então cuidado. Por quê? Porque você está trocando o relacionamento com Jesus por práticas religiosas. Você está trocando o manancial de água viva, a fonte, por cisterna, por guardar água na cisterna. Então cuidado com essas práticas religiosas. A religiosidade, ela chega no ponto de nos engessar de tal maneira que a gente não percebe. Você quer ver uma coisa? O pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo muito interessante, que eu gosto muito. Efésios 5:25, existe ali uma ordem para os homens. Qual é? Maridos, amai a vossas esposas. Isso é uma sugestão, irmãos? Não. Isso é uma ordem, é um mandamento. Marido, amai as vossas esposas. Ponto final. Por isso que eu falo, faz o check-up tudo antes de casar, porque depois de casar, meu amigo, você vai ter que amar até que a morte os separe. Não tem conversa. Mas olha só, preste atenção. Imagine a cena. Imagine a cena. Minha esposa está aqui do meu lado. Imagine que ela acorde no sábado de manhã, né? Dá aquela espreguiçada. E aí olha para mim, esse presente de Deus para ela. E aí olha para mim e fala assim: bom dia, meu amor. Aí eu: bom dia. Ela fala: olha, queria dizer que eu amo você. Aliás, ela diz assim: bom dia, meu amor, te amo. E aí eu respondo para ela: bom dia. As mulheres já tocou, vou repetir. Aí ela repete: bom dia, meu amor, te amo. E aí eu respondo: bom dia. E na terceira vez que ela fala: bom dia, te amo. E aí eu falo assim: te amo também. Afinal, Efésios 5:25 diz que eu tenho que te amar obrigatoriamente. Então eu te amo também. Como é que seria isso, irmãos? Eu não sei você, mas talvez eu não estaria entre nós mais hoje.
Por quê? Porque foi algo forçado, foi algo falado para cumprir o mandamento. Não foi algo natural, foi algo forçado. Ah, eu te amo também. Fazer o quê? Tem que aprender, é algo forçado. E o relacionamento com Deus, ele também deve de vir desse fluir natural, deve de vir desse fluir simples, deve de vir dessa troca. Sabe, quando você fecha seus olhos e começa a cantar aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Existe uma música que eu gosto muito, que diz assim: Senhor, eu só posso imaginar como vai ser quando eu estiver diante do Senhor. Eu não sei se eu vou me ajoelhar, se eu vou me prostrar, se eu vou me chorar, eu não sei, eu só posso imaginar. E é exatamente isso. Por quê? Porque um relacionamento com Jesus que flui, ele afasta a religiosidade, ele afasta aquela coisa pesada, ele afasta o encargo de ter que vir na igreja no domingo à noite, nesse calor, sabe, essa coisa chata da religiosidade. O relacionamento, ele tenta afastar isso. E toda a Bíblia, de Gênesis capítulo 1, verso 1 até Apocalipse no final, toda a Bíblia aponta para Jesus e para uma necessidade de relacionamento com Ele. Toda a Bíblia. Existe uma parte, eu não sou teólogo, o pastor de vocês é teólogo, formado, estudado para isso, mas eu não sou teólogo, mas eu gosto de ler a Bíblia demais. Existe algo na teologia que chama tipologia, e a tipologia, ela tenta fazer um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele começa a mostrar algumas coisas do Velho Testamento e a referência, o cumprimento, a relação daquilo no Novo Testamento. E nós podemos falar dessa questão que desde o início a Bíblia fala da necessidade de relacionamento, da necessidade de apontar para Jesus como relacionamento. E nós temos várias figuras na Bíblia, que se você analisar, fazer a tipologia, a relação, você vai ver Cristo. Um exemplo, quando nós olhamos para Moisés, nós vemos Moisés levantando a serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que olhasse fosse liberto, curado. E aí, fazendo uma análise de Moisés, nós vemos Jesus sendo levantado na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Abraão entregando Isaque, a Bíblia diz que ele é entregue como um cordeiro de Deus. E aí, quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi entregue para ser sacrificado como um cordeiro de Deus. Quando nós vemos Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, nós vemos Jesus 3 dias no sepulcro, fazendo uma semelhança de Jonas. Mas eu queria te mostrar essa ideia de relacionamento que está intrinsecamente ligado desde o Velho Testamento, olhando agora para a pessoa de José. Não tem um crente dentro dessa igreja que não conhece a história de José. Se você não conhece a história de José, é sinal que você não leu Gênesis, porque se você tivesse lido Gênesis, você conheceria a história de José, e estender para Êxodo, você conheceria a história de José, José do Egito. Mas preste atenção, vamos fazer aqui uma analogia a José do Egito como Jesus. Olha só, Gênesis no capítulo 37, o verso 3, a Bíblia diz que José era o filho amado. Mateus capítulo 3, o verso 17, depois de Jesus ser batizado, veio uma voz do céu e diz que Jesus era o filho amado. Gênesis no capítulo 37, o verso 23, diz que José foi rejeitado pelos seus irmãos. João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus os rejeitaram.
Gênesis 37, versos 28, diz que José foi vendido por 20 moedas de prata. Mateus capítulo 26, verso 15, diz que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Gênesis 37, verso 26, diz que o irmão que decidiu entregar José na mão dos mercadores, que era o traidor, se chamava como? Judá. Jesus foi traído por Judas. Gênesis capítulo 45, verso 8, diz que José foi enviado para salvar o povo e conservar a sua família. João 3,16 diz que Jesus foi enviado para salvar o mundo. Gênesis 41, verso 40 diz que José foi governador do Egito. Colossenses 1,16 diz que Jesus é o rei do universo. A diferença está é que José morreu, foi enterrado e os seus restos continuam lá. Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e tem todo o domínio, todo o controle. Por que eu estou te dizendo isso tudo? Por que nós estamos fazendo aqui essa relação? Para te dizer que desde o Antigo Testamento, você tem diversos exemplos que apontam para Jesus, para que haja um relacionamento entre Deus e o homem. Desde o Antigo Testamento. Mas olha aqui, queridos, parece que o povo perdeu esse fogo que arde no coração por Jesus. Parece que o povo, eles perderam isso, eles perderam aquele brilho no olhar, eles perderam aquela chama, e eles estão movidos por processos de religiosidade. Eu fico assustado de ver como é o fogo que arde no coração dos irmãos no domingo à noite, mas sobre qual gelo que prevalece toda a vida durante a segunda, a terça. A religiosidade, ela está entrando de tal maneira que as pessoas estão num automático de não perceber. Tantos tinham olhares tão apurados pelas necessidades dos outros, mas hoje estão tão automatizados, não conseguem ver a necessidade de alguém que está do lado. Por quê? Ah não, a igreja tem lá ação social, se precisar manda lá, conversa com o pastor, ele resolve, está tudo certo. A religiosidade, ela está fazendo um povo gelado. Ela está fazendo um povo gelado. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Nós lemos aqui, quando Jesus, em Apocalipse 3:20, ele bate a porta, ele usa o exemplo, fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele contigo. Irmãos, Jesus estava pregando para uma igreja, era crente. Nós usamos esse versículo para evangelizar, nada errado nisso, mas nós não podemos esquecer, Jesus estava falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Jesus estava falando assim: eu estou à porta e estou batendo. Galera, vocês estão tendo culto, estão tendo louvor, estão tendo escola dominical, está tudo muito lindo, mas eu, Jesus, estou do lado de fora. Se vocês ouvir a minha voz, alguém abre a porta que eu entro, porque eu não estou participando, está tudo acontecendo aí dentro e eu estou do lado de fora. Estuda o texto. Queridos, pensa o que é isso. Jesus falando para a igreja dele, está tudo acontecendo aí dentro,
E eis que eu estou à porta e bato. Vocês já pensaram o que é ter um culto sem Jesus? Para quem então ele seria oferecido? Nós precisamos de entender que Jesus, Ele quer estar, Ele quer participar, Ele quer se mover. A Bíblia fala: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome ali. Esse versículo, se você estudar ele, você vai ver que Jesus, ele estava ratificando a exortação, quando um irmão corrigiu o outro, na presença de 2 ou 3 testemunhas. Lê lá. Só que, a gente usa esse versículo muito para justificar a ausência do povo na reunião de oração, né? Convocamos todo mundo, só veio 2. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está tudo certo. Mas se você fizer um paralelo, diz que existe um ditado em Roma, que os estudiosos dizem assim: aonde estiver 1 ou 2 romano, ali Roma está. E Jesus falando para aquele povo ali, nós precisamos de entender como um ditado, que aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor está. Não somente a presença dele, mas a ratificação daquilo que foi dito por 2 testemunhas. Mas você também precisa de entender esse texto como algo semelhante a te falar assim: Jesus está te dizendo que se tiver 2 representantes dele ali, sendo luz, sendo sal, é como se ele estivesse. Se a minha posição é de um cristão de verdade, se eu estou naquele lugar, é como se Jesus estivesse. Por quê? Porque eu estou ali, e ele está em mim. Se ele está em mim, ele está ali. É por isso que a Bíblia fala de passar o bastão. João 8,35, Jesus falou: olha, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. João 9,5, Jesus falou assim, 8,35, enquanto eu estiver a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. João 9,5, espera aí que eu me confundi, deixa eu abrir aqui. João 8 diz assim: eu sou a luz do mundo. O que Jesus falou? Eu sou, Jesus dizendo. João 9,5, preste atenção, Jesus fala assim: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele começa dizendo: eu sou a luz. Depois ele fala: enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz. E Mateus 5,14 fala assim: vós sois luz do mundo. Entende o processo de transição? Enquanto eu estiver, eu sou. Depois que eu não estiver mais, você é. Você é. Então, quando tiver 2 ou 3 reunidos, além de eu estar ali, você precisa de entender que se você está ali, Ele está ali, porque você representa Ele. Você percebe isso? Mas a religiosidade, ela tenta nos prender de tal maneira. Um cristão, ele não pode ser conhecido por características de religiosidade. A Bíblia reconhece um homem de Deus de longe. Lembra Elias na casa daquela mulher? Aquela mulher chega e fala o seguinte: vejo que tu és homem de Deus. Irmãos, não que nós busquemos ser reconhecidos, glória para nós mesmos, mas não tem nada mais poderoso de alguém te reconhecer e falar: eu vejo que você é um homem de Deus, eu vejo que você é uma mulher de Deus. Não que você buscasse glória para isso mesmo. Você quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você quer identificar quem são os homens e mulheres de Deus? Você quer ver? É simples. Não parece não, mas eu sou uma pessoa bem reservada. Eu gosto de ter meus momentos sozinho, gosto de ter meus cantinhos e tal. E pessoas que têm essa característica, quando ela está passando por alguma dificuldade, ela não sai falando para todo mundo, sai. Ela vai falar para aqueles que são mais próximos dela, certo? Agora olha como é que você reconhece uma pessoa que é homem de Deus e mulher de Deus. Quando você passa por uma dificuldade, você passa por um problema de saúde, ou você passa por uma situação bem delicada, você não sai pedindo oração para todo mundo. Você escolhe algumas pessoas para você compartilhar e pedir oração.
Aí eu te pergunto, por que? Lembra aí de quem que você pediria? 3 segundos para você lembrar. Se você passar por uma dificuldade, qual é a pessoa que você ligaria para pedir oração? Lembra aí? Lembrou? Agora eu te falo. Sabe por que você escolheu essa pessoa e não aquela outra? Porque você vê nela uma pessoa que é homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não quer que qualquer um ore por você. Se eu fosse traduzir isso aqui de uma forma religiosa, você fala o seguinte: eu quero que ore para mim quem tem crédito com Deus. Claro. Às vezes o João é até seu amigo. Ele é mais seu amigo. Só que ele é seu amigo de zoação. Ele é seu amigo de brincar, de zoar, etc. Mas a Maria aqui, ela é sua amiga também. E você sabe que a Maria tem vida com Deus. Na hora que você precisa, você recorre a Maria. Por quê? Porque você reconhece nela a vida com Deus. Você reconhece nela a vida com Deus. Irmãos, relacionamento. Aquele texto de Jeremias que eu li, capítulo 2. Se você for mais um pouquinho para frente, no capítulo 6, o verso 20. Diz que o povo continuava oferecendo sacrifícios, holocaustos e queimando incenso. E aí novamente vem uma exortação de Deus falando: ei, eu já não estou nisso. Vocês continuam oferecendo incenso, sacrifício, eu não estou nisso. Deus estava falando com aquele povo: para com as práticas religiosas, que eu não estou aí. Muitas das vezes nós continuamos oferecendo os sacrifícios, acendendo os incensos no mundo, fazendo aqui uma analogia, e Deus está falando: eu não estou nisso. Eu não estou nisso. O Senhor, Ele espera de nós relacionamento. Relacionamento. Quando você tem uma vida de relacionamento com Jesus, você não precisa de forçar para que as coisas venham fluir dentro da sua casa. Quando nós estamos com a vida muito gelada, tudo é um parto. Tem vezes que eu falo com a minha esposa lá em casa: estou precisando de um secreto com Deus, para dar uma aquecida, sabe, porque está tudo gelado. E ela consegue identificar bem, afinal já são 26 anos juntos. Então eu começo a murmurar demais e começar a ficar meio cabisbaixo, ela já começa a falar: ih, tá bem não. Por quê? Porque quando você está com fogo no altar, quando você está com a chama acesa no coração, essa chama, ela instiga, ela chama atenção, ela desperta relacionamento. Irmãos, eu me lembrei de algo. Quem aqui já viu aquela série The Chosen? Se você não viu, baixa no Google Play, aí no Netflix tem The Chosen. Começa meio devagarzinho, mas depois vai aquecendo, vai ficando bom. E eu não sei se nós temos direito de falar isso, mas eu me assimilei muito com aquele Jesus de The Chosen ali. Eu imagino, na minha cabeça eu penso Jesus um pouco parecido com aquele Jesus de The Chosen ali. Eu sei que ele é muito mais do que isso, mas em alguns momentos eu consigo ver as atitudes de Jesus como aquela. E tem uma cena desse filme, dessa série, vamos dizer assim, que me chama a atenção demais sobre relacionamento. Quando Filipe encontra Jesus, e Jesus fala: vem e me segue. Aí Filipe vai, seguindo Jesus, uau, e aí vem Natanael, e aí ele encontra Natanael, e ele dá uma olhada para Natanael, aquele olhar de olho no olho, aquele olhar que um dia nós vamos ter de olho no olho. Você quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia em João, vamos ler o texto, é melhor do que The Chosen. João capítulo 1, verso 43. Abre sua Bíblia aí, vamos ler o texto. Preste atenção.
João 1,43, o texto diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando estava debaixo, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Preste atenção aqui. Filipe, ele encontra Jesus, ou Jesus encontra Filipe, e Jesus pega e fala: segue-me, e Filipe começa a seguir. Depois vem Natanael, e Filipe fala: olha, achamos Jesus, a quem nós líamos a respeito dele na lei de Moisés. Guarda isso. E aí na explicação ali, Filipe pega e fala: ele é de Nazaré. Na mesma hora, Natanael faz uma relação dizendo: impossível. Nazaré é uma aldeia insignificante, pequena demais para um Deus muito grande, como nós lemos na lei de Moisés sobre Jesus. Não pode de Nazaré vir alguma coisa boa? E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção foi a resposta de Filipe. O evangelho deveria se reduzir, deveria de ser anunciado dessa forma. Filipe responde: vem e vê. Em outras palavras, Filipe fala: vem e experimenta você mesmo. Irmãos, vamos parar de pregar o evangelho de Gênesis, Apocalipse. Chama as pessoas para experimentar. Vem, tira suas conclusões. Vem, experimenta você mesmo. Aí Jesus entra em cena. Agora veja o nível de relacionamento que Jesus estava propondo. Jesus olha para Natanael e fala assim: eu vejo que você é um israelita, filho de Israel, homem íntegro, em quem não há dolo. Natanael, talvez exatamente por ser um homem temente a Deus, olha assustado para Filipe, como se Filipe tivesse contado alguma coisa. Filipe fala: não falei nada, está na minha. E ele fala: como é que você me conhece? E Jesus fala: te vi debaixo da figueira. A Bíblia não diz, mas eu imagino que somente Jesus sabia que ele estava debaixo da figueira. E talvez o que ele estava falando ali, somente Jesus poderia falar. Só Jesus poderia saber. Então, Natanael se vê assustado com aquilo. Natanael se vê com o coração radiante com aquilo. E aí, Natanael responde: eu vejo que tu és o Rei dos Reis, o Filho de Deus. E presta atenção na resposta de Jesus. Ele fala: só porque eu te vi debaixo da figueira, você está dizendo isso? Natanael, você virá anjos de Deus subindo e descendo, o céu aberto, e você virá isso. Nessa hora eu quero que você dê uma viajada comigo aqui. Preste atenção, viaja comigo aqui. Quando a Bíblia diz assim, anjos de Deus subindo e descendo, já existia uma cena dessa no Velho Testamento. O que aconteceu? Quando que foi? Jacó, irmãos, em Betel, enquanto fugia do seu irmão Esaú, Jacó viu anjos de Deus subindo e descendo.
Olha a referência. A Bíblia diz que Jacó chamava Jacó, que era enganador. Deus mudou o nome dele e falou que o nome dele passou a ser o quê? Israel. Quando Jesus encontra com Natanael, ele chama Natanael de um verdadeiro. Vocês não estão entendendo. Olha aqui. Deixa eu te explicar. Jesus fala para Natanael: você já leu a lei de Moisés? Com certeza isso incluía os patriarcas. Você então conhece Jacó, que eu mudei o nome para Israel. Jacó teve um sonho em que a escada dos céus, existia uma escada e os céus abertos e os anjos subiam e descendo. Agora, Natanael, você, Israel, eu estou te dizendo que não como Jacó, porque Jacó sonhou com isso, mas agora está diante de você Jesus, aquele do qual fará você ver anjos subindo e descendo através de mim. Não é sonho. Deixa tudo e me segue, porque o relacionamento começa agora, entre eu e você. Você verá anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. Em mim, Natanael, se cumpre tudo aquilo que foi escrito no livro de Moisés. Estou aqui, vem e experimenta, vem e me segue, vem e vê, Natanael, porque agora eu estou aqui, olho no olho. Queridos, relacionamento. Jesus estava falando para Natanael: chegou o tempo que eu quero relacionamento. E nessa noite eu quero te dizer que Jesus está te chamando para relacionamento. Jesus está te chamando para você abandonar a religiosidade, para você abandonar tudo aquilo que se diz ser religioso. O Salmo 25:14, a palavra do Senhor diz: o temor do Senhor, a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, Ele revela àqueles que o temem. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer descobrir algo em Deus? Se lança mais profundo. Se lança mais profundo. Abandona a religiosidade nessa noite. Abandona a religiosidade. O pessoal do louvor pode vir para cá, para parecer que está acabando, mas não está não. Abandona a religiosidade. Olha só, como que está a sua vida? Como está a sua vida? Talvez você tenha vivido uma vida de religiosidade. Talvez você tenha vivido uma vida aonde que as práticas religiosas têm feito parte do seu dia a dia. E apesar de que no domingo você se vê com um fogo tão ardente no coração, esse fogo ele não tem sido o mesmo dentro do seu quarto. Esse fogo ele não tem sido o mesmo dentro da sua empresa, dentro da faculdade. Eu quero te convidar a viver esse relacionamento que Jesus está te propondo. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus.